Oi, queridos, tudo bem? Vamos começar então agora o conteúdo da apostila 4, módulo 19, trabalho da força de atrito. Vocês vão abrir a apostila na página 115, onde vão encontrar os exercícios de aplicação que nós iremos resolver já já. Retomando então o conteúdo de trabalho mecânico. Para calcular o trabalho, nós utilizamos a fórmula trabalho igual a força, nós estávamos utilizando a força resultante, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Nesse novo conteúdo, essa força aqui, ela vai ser utilizada como força de atrito. Lembrando que para calcular a força de atrito, nós utilizamos a fórmula coeficiente de atrito, que é dado, é tabelado, depende da superfície do material, vezes a normal. Essa normal, ela não tem uma fórmula para o cálculo. Lembrem-se, nós temos que analisar todo o sistema. Na maior parte dos casos, essa normal ela é igual ao peso. Lembrando, o peso é igual à massa vezes a aceleração da gravidade, que se não for dado no exercício, a gravidade ela vale 10, a gente aproxima ela para 10. Nós ainda vimos que o trabalho pode ser igual à variação da energia. Na maior parte dos casos, essa energia é a energia cinética, mas pode ser também a energia potencial gravitacional ou a energia potencial elástica. Lembrando, variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Fórmula da energia cinética: massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Substituindo na nossa fórmula, massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, porque é a energia cinética final, menos massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, porque é o cálculo da energia cinética inicial, dividido por 2. Pronto, fizemos a revisão das fórmulas, agora vamos à resolução dos exercícios de aplicação. Então, vamos para a resolução do exercício de aplicação número 1. Um corpo de peso P igual a 100 newtons. Então, olhando aqui na nossa figura, o peso P, 100 newtons. Ele é puxado sobre um plano horizontal por uma força horizontal constante e de intensidade 80 newtons. Então, aqui na nossa figura, a força F ela vale 80 newtons. A força de atrito que o plano exerce sobre o bloco é constante e tem intensidade de 60 newtons. Então, aqui está colocado a força de atrito 60 newtons. Para um percurso de 2 metros, então a gente vê que aqui, na figura, o deslocamento vale 2 metros, ele está na horizontal para a direita, Então, para esse percurso de 2 metros, ele pede na letra A para calcular o trabalho da força F. Então, nós vemos que trabalho é igual à força F, que tem o valor de 80 newtons, o deslocamento, que vale 2, vezes o cosseno do ângulo. No caso aqui, não existe ângulo entre a força F e o deslocamento, uma vez que a força F está na horizontal para a direita e o deslocamento também. Então, o ângulo é 0 e cosseno de 0 é 1. Então, o trabalho ele se resume a 80 da força F vezes 2, então 160 joules. Na letra B, ele pede o trabalho da força de atrito agora. Então, vamos lá, a fórmula é a mesma. Trabalho igual, só que aqui a gente vai trocar e vai utilizar a força de atrito. Força de atrito
vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo? Entre a força agora, que é a força de atrito, e o deslocamento. Lembrando que o deslocamento está na horizontal para a direita. Então, o ângulo entre a força de atrito e o deslocamento na horizontal para a direita é de 180 graus. E o cosseno de 180 graus, ele vale menos 1. Então, colocando aqui, né? Trabalho igual a força de atrito, 60. O deslocamento é 2, vezes menos 1. Então, o trabalho da força de atrito será de menos 120 joules. Vamos agora para a letra C. Então, observando aqui a letra C, ele pede o trabalho da força normal. Como que nós vamos fazer? O trabalho é igual a força normal vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. No caso aqui, o ângulo entre a força normal e o deslocamento é de 90 graus. Então, cosseno de 90 graus. Lembrando que o cosseno de 90 graus é 0. Então, quando nós pegarmos a força normal, mas ele não deu a força normal. Mas como o nosso sistema ele está aqui em equilíbrio, né? Ele não fala de movimento do bloco, a minha normal seria igual ao peso. Então, se eu quisesse colocar um valor aqui, seria de 100 newtons, mas não é necessário, porque a normal vezes o deslocamento, que é 2, vezes 0 do cosseno de 90 graus, vai ser 0. Lembrando que o 0, ele pode ser acompanhado da unidade ou não. Então, estaria correto colocar 0 ou 0 joules. E vamos, então, agora para o último, a letra D, que é o trabalho da força-peso. Então, na letra D, o trabalho é igual a força-peso vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. O ângulo entre o peso e o deslocamento. Aqui, ó, esse ângulo aqui entre o peso e o deslocamento, que é de 90 graus. Lembrando novamente, cosseno de 90 é 0, então o trabalho vai ser igual ao peso, 100, vezes o deslocamento, vezes 0, então 0 joules. E assim terminamos o exercício número 1. Exercício de aplicação número 2. Um carregador em um depósito empurra uma caixa de 20 quilos, então a nossa massa, 20 quilogramas, que inicialmente está em repouso em um piso horizontal. Então, lembrando aí que ela não estava em movimento, ela estava parada, né? Para colocar a caixa em movimento, é necessário uma força horizontal de intensidade maior que 30 newtons. Então, para iniciar o movimento, a força é de 30 newtons. Uma vez iniciado o deslizamento, é necessário uma força de intensidade 20 newtons, então, para manter a caixa se movendo com velocidade constante. Uma vez iniciado o movimento, a força a gente pode diminuir para 20 newtons. Adote a gravidade como 10 e despreze o efeito do ar. Então, na letra A, determine o coeficiente de atrito estático e cinético entre a caixa e o solo. Lembrando, coeficiente de atrito estático é utilizado quando o objeto está em repouso. Então, para calcular a nossa força de atrito, né, estática, a gente utiliza o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Quando o objeto ele está em repouso, a força de atrito estática é de 30 newtons. O coeficiente de atrito a gente precisa achar.
E essa normal, a gente já sabe que essa normal, ela é igual ao peso, uma vez que o objeto está sobre uma superfície. E o peso é calculado como massa vezes a gravidade. Então, trocando aqui, né, a normal por massa, 20 quilogramas, vezes a gravidade que ele mandou utilizar no exercício como 10. Então, 30 é igual ao coeficiente de atrito estático vezes 200. 200 que está multiplicando, passa dividindo, 30 por 200, o coeficiente de atrito estático tem o valor de 0,15. Lembrando que coeficiente de atrito não tem unidade. Ainda na letra A, né? A força de atrito cinética agora. A força de atrito cinética, ela aparece quando o objeto está em movimento. Então, força de atrito cinética é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. A força de atrito cinética, 20 newtons. O coeficiente de atrito cinético é o que ele pede, ainda na letra A, e nós já vimos no exercício anterior que essa normal, ela é igual ao peso, e pode ser calculada por massa vezes a gravidade. A massa é 20, a gravidade é 10, 200 newtons, como no anterior. 200 está multiplicando, passo dividindo. Sendo assim, então, o coeficiente de atrito cinético é igual a 0,1. Vamos agora para a letra B. Determine o trabalho realizado pelo carregador ao arrastar a caixa por 5 metros com velocidade constante. Então, vamos imaginar que, nesse caso aqui, eu tenho a caixa, eu tenho a força sendo aplicada aqui, né? No caso, essa força, como ele já está em movimento, né? Ela está sendo arrastada, é 20 newtons. E eu tenho aqui um deslocamento de 5 metros. Então, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso, o ângulo entre a força e o deslocamento, os dois estão na horizontal para a direita, né? É de 0 graus. E o cosseno de 0 é 1. Então, o trabalho é igual a força, que vale 20, o deslocamento é 5 vezes 1, o trabalho é de 100 joules. Vamos para a letra C agora. Na letra C, qual seria o trabalho realizado pelo carregador se a força horizontal aplicada inicialmente tivesse a intensidade de 20 newtons? Então, nós vimos acima que para colocar a caixa em movimento é necessário uma força de atrito estática de 30 newtons para que ela inicie o movimento. E no item C, ele disse que a força inicialmente aplicada foi de 20 newtons somente. Então, a gente conclui daqui que essa caixa, ela não se movimenta, uma vez que a força inicial é menor que 30 newtons. Portanto, não se realiza trabalho, não se tem deslocamento. O trabalho vale 0 joules. Exercício de aplicação número 3. Em 1751, um meteorito de massa 40 quilogramas, primeiro dado importante aí, a massa, 40 quilogramas, caiu na Terra, penetrando o solo a uma profundidade de 1,8 metros. Então, é o deslocamento do meteorito dentro da Terra, 1,8 metros.
Investigações sobre a força resistiva do solo nas vizinhanças da colisão mostraram que o seu valor foi de 5 vezes 10 elevado a 5 newtons. Então, a força aplicada aí pela Terra sobre o meteoro, né, a força resistiva, 5 vezes 10 elevado a 5 newtons. O meteorito chegou à superfície da Terra com uma velocidade aproximada d. Então, ele está pedindo a velocidade inicial do meteorito, porque afinal, a gente já sabe que é zero, ele vai parar dentro do interior da Terra. Então, vamos lembrar que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Por que eu estou usando variação da energia cinética? Porque agora o exercício ele forneceu velocidade, né? E como o trabalho é igual à energia, e a única energia que possui velocidade é a cinética, então a gente optou por essa fórmula. Fórmula do trabalho: força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. No caso aqui, é uma força resistiva, então está oposta ao movimento, por isso que o ângulo é de 180 graus. Variação da energia cinética. Energia cinética final, que é dada pela fórmula mv² sobre 2, menos a energia cinética inicial, mv0² sobre 2. Nós já sabemos que a velocidade final é zero. Então, a hora que eu pegar a massa, multiplicar por 0² e dividir por 2, isso vai dar zero. Então, posso até tirar. Então, a nossa força resistiva, 5 vezes 10 elevado a 5. O deslocamento, 1,8. Cosseno de 180 menos 1. Menos da fórmula, né? A massa é 40 vezes v² dividido por 2. 5 vezes 1,8 dá 9. Menos 9 por causa do menos 1, né? Vezes 10 elevado a 5. Isso é igual a menos 40 dividido por 2, 20 vezes v². Então, aqui a gente multiplica por menos 1, negativo vai sumir dos dois lados, e o 20 que está multiplicando a gente passa dividindo. Então, 9 vezes 10 elevado a 5, dividido por 20, é igual a v². Fazendo essa divisão de 9 por 20, nós temos aí o valor de 0,45 vezes 10 elevado a 5, que vai fornecer um valor aí de 45.000. Tirando a raiz, nós temos aí uma velocidade, né? Aqui é tudo V0, é velocidade inicial, né? Nós temos aí uma velocidade inicial de 212 metros por segundo, é velocidade aproximado. Então, a alternativa correta, a letra B. Queridos, como tarefa agora, vocês vão fazer os exercícios propostos 6, 7 e 8 desse módulo 19.